Paz e graça, irmãos. Hoje eu fui incumbida de trazer um ensinamento acerca da Palavra de Deus a vocês e é com muita alegria que hoje nós vamos falar um pouco sobre graça. Eu convido você a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça, para que possamos orar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento, Senhor. Te peço força, vigor, inteligência, a unção necessária para que o ensino possa ser transmitido de maneira simples. Que em nome de Jesus a tua mensagem venha ser transmitida e que os corações possam ser tocados, Senhor, pelo teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que todo e qualquer ensinamento falso, doutrina errada ou sofisma na mente, em nome de Jesus, Senhor, possa cair por terra, possa ser quebrado pelo poder que há na revelação e no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço por todos aqueles que estão ouvindo e ainda ouvirão esse áudio, Senhor, que eles possam encontrar libertação do legalismo, da religiosidade, de toda e qualquer dependência do mérito ou de todo e qualquer falso ensinamento. Em nome de Jesus eu te peço que a unção venha quebrar os jugos e que olhos espirituais possam ser abertos, que vidas possam ser abençoadas em todo-poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre graça, é um tema que tem me abençoado muito nos últimos dias. Tem até um livro para indicar, mas eu acabei esquecendo, não trouxe para cá. Pois bem, eu trouxe algumas passagens específicas dentro do Novo Testamento e gostaria muito que você pudesse me acompanhar na leitura delas. A primeira delas é uma bem simples, bem conhecida, João capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu vou até ler de novo, vou pegar aqui a Bíblia. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus é bem clara, o apóstolo João escreve de uma forma distintiva, separando aí totalmente essas duas alianças completamente diferentes entre si, que vieram com propósitos diferentes. Uma temporal, passageira, é o caso da lei, outra permanente, é o caso da graça. Mas eu queria apenas explicar um pouco mais acerca de algumas características entre lei e graça. Não quero me aprofundar no tema, afinal poderia levar anos falando sobre o tema. Não é um tema extenso, há muito o que se dizer dentro da palavra de Deus, especialmente sobre graça. Nós temos aí muitas cartas do Novo Testamento, praticamente todas, escritas pelo apóstolo da graça, também conhecido como apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, um homem que por divina revelação explica e entende o contexto lei e graça como nenhum outro. E nós vamos usar uma das cartas dele para poder explicar um pouquinho mais acerca dessa diferença. Mas o fato é que, inicialmente, sobre João 1,17, fica nítido que tratam-se de duas alianças diferentes, que ocorreram em momentos diferentes, com propósitos diferentes, vieram de maneira diferente. Aqui João fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés. De fato, Deus não desceu entre os homens, Deus desceu no Monte Sinai e escreveu com o próprio dedo nas tábuas acerca dos 10 mandamentos, entregou a Moisés e o incumbiu de repassar ao povo acerca dos ensinamentos. Passou com Deus 40 dias e 40 noites no Sinai, no monte, no cume do monte, recebendo as orientações, desceu e repassou essas orientações ao povo. Por isso que João fala, a lei veio por intermédio de Moisés. Porém, graça e verdade vieram. Desculpa, porque a lei foi dada, a lei não veio, a lei foi dada por intermédio de Moisés, Deus deu no Monte Sinai, porém, graça e verdade veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
A Bíblia também fala que mesmo falou sobre disso com seus discípulos, quem vê a mim vê o Pai. Ele é a expressa imagem, a nítida imagem, perfeita imagem da manifestação de quem Deus é. Então, através da vida de Jesus, nós vimos graça ser manifesta, graça, favor imerecido de Deus. Ou seja, o ser humano não faz algo para receber, ele simplesmente recebe do alto a graça. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que a salvação seria por graça e não por obras, para que ninguém se gloriasse. Ninguém pode chegar no céu e dizer assim: olha, eu fiz por onde está aqui, cumpri todos os mandamentos direitinho. Você lembra do jovem rico, a quem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus falou: acho que ele está querendo falar de lei. Olha, guarda os mandamentos. Esses eu tenho guardado desde a minha mocidade. É mesmo? Pois então vamos praticar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vende as tuas riquezas, vem me segue, eu te prometo um tesouro nos céus. Ali ele sai triste, cabisbaixo, fica nítido que ele, assim como todas as outras pessoas que viveram no passado, não conseguiram cumprir cabalmente a lei. Enquanto Jesus, assim como a Bíblia fala, não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la, foi um homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua deidade, se esvaziou do ser igual a Deus, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo e cumpriu cabalmente a lei. Nele não houve pecado, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tomou o nosso lugar de pecador e fez um sacrifício de uma vez por todas. Lembre-se que lá na Antiga Aliança era feito um sacrifício todos os anos para que o pecado fosse coberto e não fosse por Deus visto ou lembrado. Ou seja, o pecado existia. Lá estava a lei para dizer: o pecado existe. A Bíblia fala que pela lei veio o conhecimento do pecado. Pela lei as pessoas souberam: não estou cumprindo a lei de Deus porque eu estou mentindo, porque eu estou adulterando, porque eu estou falando falso testemunho. Então, pela lei veio o conhecimento do pecado. E as pessoas entenderam que estavam mortas espiritualmente. E era para isso mesmo o propósito da lei. Para que todas as pessoas entendessem que dependiam de um Salvador. A lei funcionava como um espelho. Um espelho, nós olhamos, se nós vemos algo feio, a culpa não é do espelho. Então a lei veio para mostrar aquilo que estava de errado na vida das pessoas e mostrar a necessidade de um Salvador. Apontava para uma aliança superior e de superiores promessas, que é a nova aliança, a aliança na graça, novo e vivo caminho inaugurado por Cristo Jesus. Então, quando eu olho para a lei, a Bíblia diz que ela é santa, boa e justa. Ela é santa, mas ela não podia santificar as pessoas. Ela é justa, mas ela não podia justificar as pessoas. Nós vamos ler algumas passagens aqui em Gálatas que explica bem essa questão, a incapacidade da lei de justificar o ser humano. Pois bem, todo ano era feito um sacrifício para que fosse coberto com o sangue de animais. Veio Jesus, e o livro de Hebreus explica lindamente acerca disso. Veio Jesus e de uma vez por todas assumiu o lugar do homem. João Batista, quando viu Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não que cobre o pecado do mundo, mas que tira o pecado do mundo, remove o pecado do mundo. A Bíblia diz em Romanos que Jesus, ele provou do seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus, ele não enviou Jesus para morrer numa cruz como resultado de uma obra feita pelo ser humano. Nossa, eu fui super joinha, eu fiz todas as minhas coisas direitinho, obedeci tudo, então eu mereço receber a salvação. Manda Jesus para morrer por mim. Não, a Bíblia diz que nós ainda éramos pecadores quando ele decidiu enviar Jesus para nos dar aquilo que por mérito próprio nós não poderíamos conquistar. Isso tem que ficar bem claro.
Nós não podemos conquistar as bênçãos de Deus. Na velha aliança era ensinado, e você pode ver em Deuteronômio capítulo 28, você tem dois caminhos. Você obedece, você é abençoado. Você não obedece, você é amaldiçoado. Você entendeu, meu filho? Então, segue todos os mandamentos direitinho. Só que era uma corrida, quase como aquela corrida do hamster, né? Rodando, sem chegar a lugar nenhum. Porque as pessoas se esforçavam, obviamente, mas o retorno, a bênção estava condicionada à obediência, à obra. E eu faço algo bom por isso, eu recebo algo bom. Aí vem Jesus e muda tudo. Diante daquela mulher que deveria pela lei ser apedrejada porque ela foi pega em flagrante adultério. Não só ela deveria ser apedrejada, mas o homem com quem ela estava, né? Já que ela foi pega em flagrante adultério. Mas os fariseus usam o caso para fustigar Jesus, para perguntar para Jesus e espremê-lo meio que na parede, né? Olha, a lei de Moisés diz isso, o que dizes tu? E Jesus, divinamente inspirado, fala, olha, aquele que não pecou, atira aí a primeira pedra, pode começar. Ele era o único que não tinha pecado. Ele era o único que poderia apedrejar aquela mulher, mas ao final daquele momento, aos poucos eles foram se indo embora, desde o mais velho até o mais novo, e no final Jesus pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher fala, Senhor, nenhum ficou, nenhum me condenou, nenhum me apedrejou. E Jesus fala para ela, muito menos eu, vai e não peques mais. Eu sei que hoje, muitas vezes, nós temos vivido dentro das igrejas o inverso, né? Não peques mais. Primeiro você tem a vida correta e aí a gente te aceita. Não é eu te aceito e a partir de agora você não peca mais. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus manifestou a graça de Deus sobre a vida daquela mulher. Ele poderia ter apedrejado ela e não seria julgado pelas pessoas como fazendo algo errado, afinal ele estaria obedecendo a lei de Moisés. Mas ele olhou para aquela mulher e ele liberou aquela mulher, abençoou aquela mulher com algo imerecido. Ela não fez por onde, ela tinha acabado de ser pega em flagrante adultério, descumprindo a lei de Deus naquele momento. Mas Jesus liberou aquela mulher através de um favor imerecido, a graça de Deus sobre a vida daquela mulher. Jesus abriu um caminho totalmente novo. É sobre exatamente isso que eu gostaria de falar com você. Muitas vezes nós entramos, né, na igreja, é um termo usado, né? Mas nós vimos para o Senhor e começamos a conhecer o Senhor e a nossa mente ainda fica muito poluída com muitas coisas que aprendemos, que a maneira como as coisas devem ser. Vou dar um exemplo. Quando criança nós aprendemos que se nós fizermos a coisa certa, se nós escovarmos os dentes, se nós comermos na hora certa, se nós fizermos o nosso dever de casa, então nossa mãe vai nos liberar para brincar um pouco com os nossos amiguinhos. Ou se nós fizermos alguma coisa errada, é o cantinho do castigo, ou umas boas chineladas no bumbum, né? Então, ao longo dos anos, nós aprendemos a interpretar a vida e as relações humanas através dessas trocas. Se eu fizer algo bom, eu recebo algo bom. Se eu fizer algo errado, eu recebo algo errado. Que não estou dizendo que está errado. A própria palavra diz que Deus não se deixa escarnecer, que o homem planta, o homem colhe. Mas, além disso, ainda existe o favor imerecido de Deus sobre a vida das pessoas. Vou dar um exemplo. Você um dia foi à igreja, estava com muita dor de cabeça, o Senhor te tocou e te curou. Me diga, o que você fez para merecer essa cura? Que tipo de ato você desenvolveu ou de esforço que você fez para merecer receber de Deus essa cura? Melhor, o que foi que você fez para merecer a salvação? O que foi que você fez para merecer uma bênção específica que você recebeu do Senhor? Não sei, talvez a casa tão esperada, ou
o perdão de alguém que você gostaria muito que perdoasse você por uma falha? O que você fez para merecer? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 que para que ninguém se gloriasse diante de Deus, Ele fez com que a salvação, sozo do grego, sozo, que é um pacote cheio de coisas, provisão, prosperidade, cura, salvação da alma, etc. Esse pacotão de coisas fosse dado ao ser humano de forma imerecida. Ele te deu. A Bíblia diz que Ele te concedeu. João capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória, vem explicando que Ele veio para os que eram seus. E os seus não receberam, os seus o rejeitaram, não entenderam, estavam completamente inundados na lei e rejeitaram o Salvador, que trazia graça e favor da parte de Deus. Mas a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele deu. A única condição, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 10, que a todos quanto creu no seu nome, eu acabei de citar para vocês João capítulo 1, todos quanto creem no seu nome, eles deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 10 também fala a questão da salvação, a confissão com a boca e o crer com o coração. Nada difícil, nada tão difícil assim. Creio com meu coração e confesso com a minha boca, pronto, ali sozo vem para a minha vida de uma forma imerecida. Nada do que eu pudesse fazer poderia apagar os meus pecados, os meus erros, a minha incapacidade de servir, a minha debilidade em tentar cumprir os seus mandamentos. Nada do que eu fizesse poderia devolver a Ele de alguma forma, comprar, pagar aquilo que Ele fez por mim de maneira gratuita. A Ele custou tudo. Custou a vida, o sangue. A mim custou crer e receber da sua infinita graça. Percebe a diferença? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, também conhecido como apóstolo da graça, não apenas como apóstolo dos gentios, mas como apóstolo da graça, ele escreve aos crentes na Galácia, aos Gálatas, judeus que, resgatados da lei, agora vivendo uma nova aliança. Lembra de João 1, versículo 17? Duas alianças distintas, uma que foi dada por intermédio de Moisés, a outra que veio na pessoa do Senhor Jesus com graça e com verdade. E esses crentes conheceram a palavra através da vida de Paulo. Lembra de Paulo, criado aos pés de Gamaliel, judeus de judeus, da linhagem, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o sumo sacerdote da época e foi ensinado ali, se autoconsiderava judeus de judeus. Ou seja, na lei, diante da lei, ele mesmo fala acerca dele em Filipenses, irrepreensível. Porém, um dia aquele homem cai do cavalo. Ele estava sendo zeloso, ele estava exterminando com os cristãos, porque pregavam uma doutrina que era totalmente contrária à lei. Então ele caçava, ajudou na morte de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, mas um dia ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala para ele: dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa para ti resistir a mim, rapaz. E ele vê aquela luz, escuta aquela voz, passa 3 dias com escamas no rosto, ainda tentando entender tudo aquilo que acontece. Um dos discípulos, por revelação, é enviado à casa onde Paulo está, impõe as mãos sobre ele, aquelas escamas caem, ele recebe o dom do Espírito Santo, e a partir daquele momento toda aquela raiz da lei, do judaísmo começa a ruir no interior de um homem, no interior da vida dele. Ele se torna um apóstolo da graça. Quando ele chega em Gálatas, ele está saindo de um apedrejamento, quando ele entra
na região da Galácia, e aquelas pessoas começam a ajudá-lo, ele prega o evangelho para eles, eles aceitam Jesus, Paulo permanece um tempo ali ensinando acerca da graça àquelas pessoas, porém quando ele sai, as coisas tomam rumos diferentes e os Gálatas voltam a praticar as obras da lei. É então que Paulo, com grande perplexidade, do tipo, eu não acredito que isso está acontecendo. Como que você volta para uma aliança débil que não tinha capacidade de justificar, que só poderia apontar o teu erro como um espelho? Olha, você precisa obedecer seu pai e sua mãe. Não obedeceu? Ó, tá pegando. Ah, você não pode cobiçar a mulher do próximo. Ah, você cobiçou? Ah, tá pegando. Uma lei que encerrava todas as pessoas debaixo de condenação, exatamente preparando o caminho para o Messias, preparando o caminho que iria levar as pessoas a usufruir da graça de Deus. Afinal, todos precisavam estar conscientes de que precisavam de um Salvador, de que pelas próprias forças não era possível conseguir. E aí, os Gálatas retornam, mesmo depois de conhecer a Cristo, a praticar algumas poucas coisas. Começou, pelo menos é o que o relato conta, se circuncidar, guardar alguns dias do judaísmo e etc. E Paulo veementemente fala que eles não deveriam, já no primeiro capítulo, se voltar da verdade que eles haviam escutado. Que nem que se um anjo descesse do céu contando outro evangelho, ele deveria dizer: anátema, é maldito, para trás de mim. Mas não, o que os Gálatas fizeram foi ser seduzidos por uma falácia, por uma conversa de que para serem justificados eles precisavam cumprir pontos ou exigências da lei. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Deixa eu só olhar aqui a minha anotação. Acompanha comigo Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21. Veja assim comigo. Diz assim a palavra de Deus. Acompanha comigo. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Pula para o versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo aqui usa a alegoria da vida de Abraão para explicar as 2 alianças lá. A aliança mosaica, a aliança da lei e a aliança da graça. Ele explica de uma maneira muito simples. Na vida de Abraão, Deus deu a ele uma promessa, que ele seria pai de multidões. Estava casado com uma mulher estéril. Aguardou 25 anos até que Isaque nasceu, mas no meio desse caminho, ele tomou a concubina, teve relações com a concubina, que engravidou, no intuito de que gerasse descendência para ele. E em um determinado momento,
em que Isaac, o mais novo, começava a crescer, Ismael, que era mais velho do que Isaac, também continuava crescendo. Por uma direção, Sara diz a Abraão que lançasse fora a criança junto com a mãe. Eu quero usar esse momento para explicar acerca dessa distinção das duas alianças, dessa não mistura. Eu noto, observo que o pensamento pelo mérito é algo bem difundido, até porque soa razoável. Nós fomos acostumados assim durante a vida e queremos trazer isso para a graça. Queremos muitas vezes ser abençoados porque obedecemos. Não, porque eu obedeço a lei de Deus, então eu mereço. Eu tô aqui na igreja não sei quantos anos obedecendo tudo direitinho. Aí chega o irmão que se converteu agora, recebe um monte de coisa, olha, não merece não, quem merece sou eu, Jesus. Ei, não é por mérito. A Bíblia diz que é pela graça para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante do trono de Deus e dizer, eu recebi porque mereci. Ninguém. Dentro dessa alegoria de Abraão e os seus 2 filhos, um bastardo, o outro legítimo, Paulo utiliza para explicar as 2 alianças. Uma das alianças era filho de escrava, a lei. A outra era o filho da livre, a graça. Da escrava nasceu sob a carne, da carne. Da livre, mediante uma promessa, a promessa na vida de Abraão. Ele explica que a escrava refere-se ao Monte Sinai. Por que ele usa isso? Ele está querendo explicar, associar a lei, a figura da escrava, Agar, lei dada no Monte Sinai, porque a lei foi dada naquele monte, as pedras foram escritas e dadas a Moisés, os 10 mandamentos naquele monte. A Bíblia é clara quando ela fala acerca da lei. A Bíblia diz que pelo conhecimento, por conhecer a lei trouxe o conhecimento do pecado. E Paulo explica na carta aos Romanos, pelo conhecimento do pecado, eu descobri, nossa, eu estou errado, eu pequei contra Deus e por isso eu morri. E Paulo explica sobre a escravidão no corpo, os membros, né? Aquilo que eu não quero, isso faço, aquilo que quero, não faço, não consigo fazer. Fala sobre essa escravidão, em que a sua carne não consegue obedecer a Deus porque está debaixo da lei. Em contrapartida, o filho da livre, Isaac, o filho da promessa, o filho de Sara, representa aqui a graça. Representa aqui ele faz, enquanto para Agar a alegoria é em relação ao Monte Sinai, para a livre a alegoria é a Jerusalém celestial, é a Jerusalém que é do alto. No desenvolvimento do pensamento de Paulo, ele explica que vós, porém, irmãos, versículo 28 de Gálatas 4, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Lembre-se que ele está falando para judeus que aceitaram a Cristo, aceitaram pela fé a salvação e agora estavam voltando a praticar as obras da lei, como se pudessem ser justificados pela lei. Mas a lei, assim como eu já expliquei para vocês, é como um espelho. A Bíblia diz em Romanos 7,12 que ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela não pode tornar você bom, não pode tornar você santo, não pode tornar você justo. Ela não tem essa capacidade, ela veio apenas para trazer o conhecimento do pecado e encerrar a todas as pessoas debaixo da necessidade de um Salvador, para que ninguém se gloriasse. E ele fala sobre a perseguição, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito.
E fala, e também o é assim agora, ele explica, né? Os irmãos, os Gálatas, estavam sendo sim assediados com o ensinamento errado de que eles precisavam não apenas crer na obra vicária de Cristo, não apenas receber e confessar com os lábios, não, tinha algo além, tinha que se considerar, tinha que guardar determinados dias, tinha que fazer umas coisinhas ali que não foram muito bem explicadas. E Paulo é claro que isso era como se fosse uma perseguição. Os que são da lei perseguindo aqueles que são da graça. Às vezes você não se sente assim? O que eu noto? Que existem muitas igrejas, graças a Deus o Brasil é muito abençoado, nós temos muitas denominações espalhadas, mas existem muitas, infelizmente, ainda existem muitas denominações que estão atreladas ainda a uma certa religiosidade, a um certo fazer, a um certo se comportar, usar determinada coisa, não usar determinada coisa, fazer determinada coisa porque a convenção diz que tem que fazer. E não é uma crítica, se você que está me escutando agora talvez seja de uma denominação como essa, já foi assim como eu, de uma denominação como essa, você vai entender o que eu estou querendo dizer acerca desse legalismo, dessa religiosidade que te prende ao mérito. Quero te dizer, não é porque você vai a todas as campanhas, porque você participa de todos os cultos de oração, porque você está na igreja sempre, porque você sempre obedece o pastor, porque você não fala mal do pastor, que você é abençoado. Não se trata de uma troca com Deus, Ele já fez. Jesus, no último brado naquela cruz, disse: está consumado, está acabado, fiz. O que está querendo dizer ali? Salvei o mundo. Aquele que hoje olha para o alto e confessa Cristo como seu Senhor, está salvo. Como a palavra de Deus diz, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Porque fez alguma coisa? Porque deu tudo que tinha aos pobres, porque honrou pai e mãe a vida inteira, porque nunca adulterou. Mas lembre-se que na lei, a lei era muito clara. Se você cumprisse um mandamento, você teria que cumprir todos os mandamentos. Não, mas eu cumpri só um, ou eu deixei de cumprir só um. Você seria culpado de todos os outros mandamentos. Porque o intuito da lei não era salvar o homem. O intuito da lei era mostrar ao ser humano que ele precisava de um Salvador. A lei apontava para a necessidade de Cristo. E aí ele fala no versículo 30, aqui de Gálatas capítulo 4, contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da lei. Eu vou trocar as palavras escrava pelo lei, tá certo? Porque é essa alegoria que Paulo está falando aqui, e vou trocar o filho da livre pela graça, tá certo? Fica assim o versículo. Lança fora a lei, porque de modo algum a lei será herdeira com a graça. Você ouviu o que eu disse? Lança fora a lei, porque de modo algum o filho da escrava, né, a lei será herdeira com a graça. Não é possível misturar, irmãos. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, acerca do vinho novo em odre novo e remendo, né, pano novo, remendo em pano novo. A rotura vai ser maior, o vinho vai se perder. Ali ele fala de mistura entre novo e velho. E aí eu quero deixar bem claro que para você que não é possível querer conciliar lei e graça. Não é possível misturar, mesclar as alianças. Não é possível. Paulo é bem claro com os Gálatas, e eu quero que você me acompanhe. Deixa eu só localizar aqui nas minhas muitas anotações, mas eu quero que você me acompanhe. Gálatas 5, versículo 3 e 4 diz assim: de novo testifico a todo homem que se deixa
circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Mais uma vez, Paulo faz essa separação entre as duas alianças. Não dá para misturar, não dá para ter metade e metade. E quando eu falo de lei, talvez você se assuste e diga assim, mas eu não acredito no sacrifício de animais. Mas eu não me circuncido, mas eu não ando guardando os dias, só o domingo que, enfim, eu dedico ao Senhor. Mas eu quero te explicar que lei não se trata só disso. Vamos trocar lei por mérito? Porque lei fala de obras. Eu faço por onde? Eu faço um ato, uma obra. E por causa disso eu mereço ser abençoado. Ou pela falta disso eu mereço ser amaldiçoado. Quando no Monte Sinai Deus entregou a Moisés entregou ao povo e disse, olha, esses são os 10 mandamentos. O povo disse, tudo que o Senhor disse aí, querido, nós faremos. A partir daquele momento, o momento em que a lei foi entregue, a Bíblia fala que a murmuração que o povo cometeu após foi julgada, houve morte. Enquanto que da saída do Egito até o Monte Sinai não houve morte alguma, aí eles murmuravam de frente do Mar Vermelho e disseram, meu Deus, você nos trouxe aqui para nos matar, Moisés. Deus nos trouxe aqui, nos tirou do Egito para nos matar. Ninguém morreu, viu? Quando eles quiseram beber água doce, Deus converteu a água amarga em doce. Após a murmuração dele, ninguém morreu. Ou seja, eles saíram do Egito, não estavam debaixo da lei, mas a partir do momento em que a lei é dada, aí sim, eles murmuraram. Porque murmuraram e pecaram, mereciam o quê? O salário do pecado é a morte. Então as pessoas começaram a morrer através de um juízo de Deus. Mas glória a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. E esse versículo que nós acabamos de ler, Gálatas 5, a partir do versículo 3, Paulo explica para eles, vocês estão querendo cumprir a lei? Pois então vamos fazer o seguinte, vocês prestem atenção, se vocês estão querendo se circuncidar, cumprir um dos pontos que a lei determina, então agora vocês vão ter que cumprir tudo. Porque a lei é clara que você vai estar obrigado a guardá-la por completo. E se você tropeça em um dos pontos, você tropeçou em tudo. Que agora você está obrigado. Se você quer viver do mérito, se você quer viver da obra, não porque eu fiz, agora você está obrigado a cumprir todos os pontos. E se não cumpre, maldição sobre você, morte. E ele fala aos Gálatas, ele é muito duro sobre essa mistura que os Gálatas estavam querendo fazer. Ele é muito duro. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça vocês caíram. Voltando ao versículo anterior, de Gálatas 4, versículo 30, quando ele é bem claro acerca da não mistura entre lei e graça, e ele fala, lança fora a lei, porque de modo nenhum lei será herdeira junto com a graça. Aqui ele fala em alegoria, lança fora a escrava e seu filho, a lei. A oriunda de Agar, oriunda do Monte Sinai, na alegoria que ele faz, porque de modo algum o filho da escrava, Ismael, a lei será herdeira com o filho da livre, que é oriundo da promessa. Então assim, eu quero te encorajar, irmãos. Eu sei que nem se eu passasse horas aqui para explicar, explanar, eu conseguiria passar tudo aquilo que significa a graça, a dimensão de todo o conhecimento por trás da graça, dentro do conceito da graça eu conseguiria, mas eu quero deixar aqui com vocês, se você aprender isso, para mim já ganhei muita coisa, e você também, você vai notar que à medida em que você começa a andar em graça, não no merecimento, eu não obedeço a Deus porque
Eu penso nas coisas que ele vai me dar em troca, como se ele tivesse alguma dívida comigo. Eu fiz por onde? Ele tá me devendo, viu? Tá me devendo ser bonzinho comigo. Não, irmãos, eu é que estou em dívida eterna com ele. Eu é que estou em dívida por tamanha graça que ele derramou sobre a minha vida quando eu não o conhecia. Essa graça me atraiu. E hoje, quando eu olho para trás, ou mesmo para a minha vida hoje, porque nós dependemos da graça dele o tempo todo, e eu entendo, hoje eu entendo, que foi a graça dele que me atraiu. Foi a graça dele que atraiu você. Você estava alheio, sem saber nem quem era Deus, pensando que ia viver 1000 anos e que nunca ia ter um juízo face a face com ele. E um dia ele começou a te atrair e te trouxe para o local em que houve entendimento da sua parte. E aí sim, você creu no coração, confessou com a sua boca e recebeu de graça salvação eterna. Não porque você merecia, nem você nem eu conseguiríamos. A Bíblia fala acerca do amor. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, um dos capítulos mais lindos da Bíblia: mesmo que eu vendesse o meu corpo, lançasse o meu corpo no fogo, vendesse tudo que eu tivesse, não tivesse amor, seria como um sino que retine, faria muito barulho, mas sem efeito nenhum. Ali ele está falando acerca do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Vamos fazer essa ligação aí. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele está falando ali acerca do Senhor, do amor de Deus, do amor ágape. Se eu não tiver esse amor ágape, nada serei. A Bíblia diz que nós não temos nada que não tenhamos recebido dele. Nós não temos o amor ágape sem que tenhamos recebido dele. Como amar, meu Deus, o meu inimigo como a mim mesmo, se eu não tiver recebido dele esse amor? É impossível viver o Evangelho de Cristo fora da graça dele. Assim como foi impossível para os patriarcas cumprir, para os patriarcas, para juízes, para profetas, para os reis, cumprirem os mandamentos de Deus cabalmente, assim será conosco. Mas a Bíblia diz que junto ao Pai nós temos um advogado, que diante das nossas falhas nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Então eu quero encorajar você a deixar de lado. Nossa, já são 42 minutos, desculpa, irmãos. Mas eu quero encorajar você a deixar de lado todo e qualquer sentimento de mérito, todo e qualquer sentimento de que Deus está em dívida com você, porque você foi muito bonzinho e fez todas as coisas direitinho. Ei, eu quero te dizer que você recebe algo do Senhor pela imensa provisão da graça. É um favor imerecido, que nem se você quisesse ou tentasse, você conseguiria ter dele algo por mérito. É pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é o que a Bíblia diz. É dom de Deus, é um dom, é um presente. E eu quero finalizar com vocês. Vamos ler mais um pouquinho mais, tá? Abre aí comigo, você que está me acompanhando, abre aí comigo, por favor. Abre aí comigo em Hebreus 8:6. Hebreus 8, versículo 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vou ler de novo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Irmãos, vivamos essas superiores promessas, certos de que tudo que temos recebido do Senhor não temos merecimento.
Nada do que possamos fazer vai se tornar para Deus uma dívida nossa, dele conosco. Na verdade, por tudo que Ele já fez por nós, sendo nós ainda pecadores, somos dele eternos devedores, pela grandiosa graça que Ele derramou sobre nós, pela justificação em Cristo, por Deus olhar para mim e para você e ver o Filho dele e não ter pecado a imputar sobre nós, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado das nossas vidas. A Bíblia também diz em Romanos, isso, de fato preciso que vocês leiam comigo, Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Há um sofisma muito grande no meio evangélico de que se você abraça a graça, você vai dar lugar à licenciosidade, à legalidade de sair pecando deliberadamente, como se não houvesse amanhã. Afinal, é de graça, você já recebeu perdão pelos pecados. Não. Na graça não se presume, irmãos. Na lei se presumia. Eu consigo cumprir todos esses mandamentos. Na graça não. Na graça é como aquela parábola do publicano e do fariseu, que está descrita. Eu vou deixar para vocês procurarem aí e estudarem em casa. Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Jesus contou acerca dessa parábola. Havia um fariseu em que ele orava e dizia: porque eu jejuo muitos dias, eu dou alimento aos pobres. A oração dele era assim: olha aqui minhas obras, Senhor, estou obedecendo tudo que está na tua lei. Enquanto que na rua passava um publicano que dizia, não conseguia nem olhar para cima de vergonha, não queria olhar para os céus de vergonha que tinha de Deus, e dizia: eu sou um pecador, eu sou errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês acham dos dois que desceu justificado para casa? E os discípulos disseram: o publicano, aquele que reconheceu que de fato ele precisava de um Salvador, não se confiou no mérito próprio. Agora, não vem usar essa parábola depois para ficar: meu Deus, eu sou um pobre, coitado, cego, nu, pecador. Declare acerca de você aquilo que Deus diz acerca de você. Não estou aqui para levantar uma bandeira da autocomiseração. Pobre, coitado, cego, nu. Não é isso. Mas aquele homem sobre reconhecer, não se apoiar nos seus próprios feitos, mas se apoiar nos feitos dele. Então eu encorajo você a lançar fora todo mérito, todo sentimento de mérito. Lança fora o filho da escrava, porque de modo algum você vai ter herança se você manter lei e graça juntos. De modo algum a graça terá herança junto com a lei, de modo algum. Por isso eu te encorajo, lança fora da sua vida todo e qualquer sentimento de mérito diante da presença de Deus, porque diante dele ninguém poderá se gloriar. Se lança nessa graça que te dá cura, provisão, perdão, sem que você mereça. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra de como ele, ao chegar perto do pai, disse: eu não sou digno. Reconheceu: olha, por tudo que eu fiz, não por todas as minhas obras, eu sei, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus jornaleiros, como um dos teus trabalhadores. E o pai disse acerca dele, o próprio pai dele colocou um anel, abraçou, beijou, não quis saber do passado, não quis ficar ouvindo os pecados que o filho havia cometido, estava alegre, chamou todo mundo: olha, se meu filho estava perdido e foi achado, morto e reviveu. Assim é o Senhor, quando Ele olha para a sua vida,
Você não tinha comunhão com Ele, era filho da ira, da desobediência, e a graça dele te atraiu. A bondade dele te fez olhar para cima sem medo, te fez ser recebido no reino como filho legítimo dele. Então eu te encorajo a se lançar na graça de Deus, a colocar fora o filho da escrava, colocar fora a lei, o mérito, a obra. Faz-se pelo reino, mas faz-se como uma expressão de gratidão. Eu faço porque acredito que vou gerar com Deus uma dívida e Ele vai me pagar em algum momento, viu? Ele vai me pagar, vai me abençoar, vai fazer tudo que eu quero. Não. Eu faço em constrangimento de tanta coisa que Ele faz e eu não posso retribuir nem mesmo 1%. Então eu faço em resposta à graça dele na minha vida, porque Ele me perdoa. Eu sou capaz de perdoar alguém. Porque Ele me abençoa, eu sou capaz de abençoar alguém. Porque Ele me ama, eu sou capaz de abençoar o outro. Tudo por causa da graça manifesta em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então eu te encorajo, lança fora a lei, se lança nos braços da graça e receba de Deus muito mais, muito mais. Eu tenho palavra para aqueles que estão entregues aos vícios e vez por vez se arrependem e não conseguem se levantar. Se arrepende, gera aquele constrangimento, mas logo você está de volta no vício novamente. Comece a declarar em nome de Jesus que você não pode, mas Ele pode. Comece a declarar a graça de Deus sobre a sua vida. Entenda que Deus não está com raiva de você. Ele te conhece pelo direito e pelo avesso, indo e voltando, e não está com raiva de você. Se entregue totalmente ao Espírito Santo e deixe que a graça dele liberte você de todo e qualquer vício, em nome de Jesus. God bless you. Deus abençoe todos vocês. Amém.